Olá, amigos de Carta Capital. Na quinta-feira passada, dia 11, o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, que foi candidato à presidência da República pelo PDT em 2018, fez uma visita à redação de Carta Capital e nos prometeu dar uma entrevista mais longa essa semana. Ele chegou a participar do nosso programa Fechamento, mas nos ligou essa semana pedindo para adiar essa entrevista porque ele está gripado, está com vírus influenza. Não é coronavírus, mas é uma gripe um pouquinho mais forte, né? Em todo caso, nós decidimos reprisar a participação dele no nosso programa, no qual ele fala um pouquinho aí sobre a impressão dele a respeito do governo Bolsonaro e da política econômica do ministro Paulo Guedes. E se você gostar desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, toque a sinetinha aí embaixo, se inscreva no nosso canal. Toda a publicidade que vocês fizerem é sempre muito bem-vinda. Até mais! Temos um convidado especial, Ciro Gomes, ex-governador, ex-ministro, presidenciável pelo PDT nas eleições de 2018. Ciro, você está acompanhando aí essa crise agora. Como que você avalia a condução do governo nessa crise que é dupla, né? Ela é econômica e sanitária. Rodrigo, o Brasil é um avião complexo, um Boeing sofisticado, que tem como comandante dele um chimpanzé, que é o Bolsonaro, e o copiloto é um piloto de videogame, que nunca viu um avião na vida, que é o Guedes. Então, o tempo é terrível, que é o tempo que vem de fora, a crise internacional agravada pelo coronavírus e por vamos dizer, repúdio a risco, medo de aversão a risco, que é a expressão mais usual. O tempo, portanto, é muito difícil. E o avião queimou uma turbina, não é? Que é a crise grave do Brasil. Não é? Porque o coronavírus não explica a intensidade com que os ativos brasileiros estão derretendo. Aliás, não explica o PIBinho de 1,1%. Tudo eles estão usando o pretexto para não entender que estão com exatamente um chimpanzé metido a engraçadinho, que é o comandante do avião, Bolsonaro, despreparado, não conhece absolutamente nada, e o Guedes é piloto de avião de videogame, também não conhece o Brasil, e parou de estudar em 1980, virou um Manel Ganhão de dinheiro e fez um conjunto de apostas, e são apostas completamente anacrônicas, sob o ponto de vista teórico moderno. Nenhum país do mundo, por exemplo, congela por 20 anos os seus investimentos públicos com status constitucional. Nenhum país do mundo, olha o que eu estou dizendo. E agora temos o SUS aí à beira de uma crise gigantesca, então sem poder investir. Vai ter porque a Constituição brasileira, mudada pelo Michel Temer, com aplauso dessa maluca fração da elite brasileira, que vive nos levando cada vez mais para o brejo. Aliás, coisa que o PT reproduziu, a mesma coisa, essa é a tragédia brasileira, nós estamos proibidos de expandir o gasto. O SUS, aliás, sofreu 12% de contração o gasto em saúde no Brasil, num país que nasce 2 milhões de bebês por ano. Então é um desastre. É um avião desgovernado no céu terrivelmente perigoso. Agora, diz uma coisa, nas redes sociais você tem sido apresentado como uma espécie de um profeta da alta do dólar. Eu não tenho nada de profeta, eu sou uma pessoa que acumulei experiência. Eu fui ministro da Fazenda, ajudei a consolidar o Plano Real. Tem minha assinatura na moeda brasileira. E esse filme agora é um filme repetido, que a turma passa o sabão para não deixar as pessoas lembrarem. Então é o seguinte, no hemisfério norte, quando os patos começam a voar em direção ao sul, todo popular entende, o inverno está chegando, que é um sinal. No Nordeste tem até um verso, Mandacaru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Por quê? Porque também qualquer do povo observou que o mandacaru, que é um cacto, quando ele flora, substitui o espinho por uma flor, é porque ele está sentindo a umidade do ar propícia para semear a semente. E quais eram os sinais do dólar? O sinal é o seguinte, no ano 2019, sem coronavírus, o Brasil perdeu 50 bilhões de dólares de capital estrangeiro na Bolsa de Valores. Esse ano, já em 2 meses, mais outros 50 bilhões de dólares foram embora. Ou seja, os patos do norte estão voando para o sul. Os estrangeiros que não caem na manipulação, na mentira, na enganação dos pseudo-economistas de TV no Brasil, estavam vendo que a Bolsa de Valores brasileira estava num nível irracional, os ativos não correspondem àquilo. Depois o dólar. No ano passado, antes do coronavírus, o Brasil teve o pior déficit em transações em dólar com o estrangeiro dos últimos 5 anos. O que é os últimos 5 anos? Foi o descalabro do governo Dilma, que quebrou o país, e o câmbio foi para 4 e tanto, 4,20.
Como tem uma inflação aí, eu estimei que esse buraco ia provocar a mesma consequência, ou seja, iríamos a 4,50. E agora o coronavírus e a retração do comércio exterior, etc., levou isso foi para perto de 5, de 4,90. Mas a explicação é brasileira, é imperícia, é impudência, é incapacidade, incompetência, inexperiência. O Brasil resolveu botar na presidência da República um estagiário que nunca administrou uma bodega das pequenas. Esse é o problema do Brasil. Pois é. Ciro, eu agradeço muito pela sua presença. A gente encerra por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado a todos. Forte abraço. Um abraço.